minha previsão é que o Bitcoin, essencialmente, está crescendo 60% ao ano há bastante tempo, e estou prevendo que vai desacelerar para 20% ao ano ao longo de 21 anos. Mas isso significa que, em média, cresce cerca de 29% ao ano, certo? E esses 29% ao ano durante 21 anos te levam a 13 milhões de reais por moeda. O Bitcoin está prestes a atingir impressionantes 13 milhões de dólares por moeda. Devido ao seu crescimento consistente e à adoção em todo o mundo, essa é a última previsão do presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor. O Bitcoin tem crescido rapidamente, cerca de 60% ao ano, há bastante tempo. Saylor acredita que o crescimento desacelere para 20% ao ano, acumulando 29% nos próximos 21 anos. Mesmo com esse ritmo mais lento, o crescimento médio nos próximos 21 anos ainda seria de cerca de 29% anualmente. Esse crescimento constante se acumula de uma maneira significativa. Se o Bitcoin continuar crescendo assim, pode atingir impressionantes 13 milhões de dólares por moeda em 21 anos. Certifique-se de ficar até o final do vídeo, pois Michael Saylor revela mais informações sobre essa previsão. Agora, está Michael Saylor explica por que não há segunda melhor opção. E o que eu espero que aconteça? Bem, eu espero que muitos indivíduos de alta renda que antes achavam que era muito arriscado ou muito assustador, eles veem isso legitimado pela BlackRock. Agora, a BlackRock está orientando que você poderia ter 2% do seu portfólio em Bitcoin, e eles estão vendo os ETFs, como o IBIT, e eles estão percebendo que esses são os ETFs mais bem-sucedidos da história do mundo. E a BlackRock tem o ETF mais bem-sucedido já lançado, e agora eles estão vendo o maior gestor de dinheiro do mundo, a BlackRock, com mais de 11 trilhões de dólares sob gestão. Eles estão vendo eles publicarem artigos acadêmicos, reflexivos e responsáveis sobre a alocação de portfólio. E em vez do modelo 60-40, com 60% em ações e 40% em títulos, agora você tem 2%. Que eles estão dizendo que você pode querer colocar em um ativo cripto como o Bitcoin. Então eu acho que você tem esse grupo de pessoas que estão descobrindo isso. Eu também acho você tem investidores institucionais que estão entrando no Bitcoin com mais frequência agora. Muitos deles são grandes investidores na MicroStrategy. Muitos deles negociam opções da MicroStrategy. A MicroStrategy tem sido a ação mais bem-sucedida no índice S&P. Não estamos no S&P, mas somos mais bem-sucedidos do que todas as 500 empresas do S&P nos últimos 4 anos. Eu acho que este ano também. Então, estamos chamando a atenção dos investidores tradicionais. E isso está trazendo um novo conjunto de investidores para a classe de ativos. Porque quando eles compram nossas ações, nós compramos Bitcoin com isso. Eu acho que o terceiro fator, um monte de empresas que adotam o padrão Bitcoin. Muitas empresas estão recapitalizando seus balanços com Bitcoin. A MicroStrategy foi a primeira, mas a Mara fez isso. E a Riot acabou de anunciar que está fazendo isso, RIOT. E a empresa mais bem-sucedida no mercado de ações japonês este ano é a Metaplanet. E eles acabaram de fazer isso. E uma empresa científica semelhante acabou de fazer isso. E eles triplicaram suas ações em um período muito curto. Então você tem tipo meia dúzia de empresas que estão recapitalizando para o padrão Bitcoin. Mas você tem 60 empresas que têm Bitcoin. E há muitas empresas que estão se envolvendo mais, que são meio que inovadoras, têm uma mente bastante aberta e são flexíveis. E a coisa realmente importante sobre isso, Tom, é que quando uma empresa pública adota o Bitcoin, ela começa a direcionar seus fluxos de caixa para ele. Mas então, depois disso, eles podem começar a emitir ações. E então, depois disso, eles podem pegar dinheiro emprestado. Então, a Riot acabou de emitir um título conversível de 500 milhões de dólares esta semana. E então, eles compraram Bitcoin com isso. E então, a Merit fez a mesma coisa. Eles fizeram um acordo de título conversível de $1 bilhão e compraram Bitcoin. E então eles fizeram outro acordo de título de 850 milhões de dólares 2 semanas depois. Quando anunciamos que iríamos adotar um modelo de empresa de tesouraria em Bitcoin, fizemos esse anúncio no dia 30 de outubro deste ano e nós levantamos, você sabe, algo em torno de 15 bilhões nas últimas 6 semanas. Enquanto isso, a BlackRock fez outro movimento massivo. A empresa comprou 1 bilhão em Bitcoin em apenas 48 horas, de acordo com a Arkham Intelligence.
Usando o preço médio, a compra da BlackRock equivale a aproximadamente 9.695 BTC. Essa aquisição substancial reflete a crescente confiança da empresa no potencial do Bitcoin como um ativo fundamental. Além disso, o fundo iShares Ethereum da BlackRock agora possui mais de 1 milhão de ETH, avaliados em 4,04 bilhões. Combinado com um vídeo educacional recente que incentiva os investidores a alocar até 2% de seus portfólios em Bitcoin, vamos voltar para Michael Saylor ao compartilhar mais perspectivas empolgantes. Levou 30 anos para acumularmos 500 milhões de reais para comprar Bitcoin em 2020. Levou 4 anos para acumularmos 10 bilhões de reais. E nós compramos Bitcoin ao longo dos próximos 4 anos. Mas então levou cerca de 4 ou 5 semanas para acumularmos os próximos 15 bilhões de reais. Então, você marcaria essa caixa que é a adoção pela empresa. Então, depois disso, você tem, a adoção institucional, sabe? As fundações e os fundos de pensão. Você sabe, agora há fundos de pensão que estão começando a alocar em Bitcoin e haverá grandes fundações universitárias, organizações 501c3 e companhias de seguros. E então esse é outro fator. E então você tem os estados nacionais. E claro, a notícia da semana é a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. E Sr. Kiewit já possui cerca de 1% do Bitcoin. E Donald Trump disse nunca. Venda seu Bitcoin. E então ele foi eleito presidente. Mas agora você tem a senadora Cynthia Lummis defendendo uma reserva estratégica de Bitcoin do ZEUA, Reserva Estratégica de Bitcoin. Você tem um gabinete muito solidário, muitos membros do gabinete que são a favor do Bitcoin. E então, a senadora Lummis acabou de postar um tweet há algumas horas, após se encontrar com o novo secretário do Tesouro, Scott Bessent, dizendo que ela está ansiosa para trabalhar com ele nisso. E presumivelmente isso significa que ele também é a favor. E sabemos que é a Casa Branca do Trump. E o Trump são a favor. Ele foi perguntado no piso da Bolsa de Valores de Nova York, eu acho que foi ontem, pelo Jim Cramer sobre isso. Você fará algo assim? E ele disse, eu acho que sim. Eu acho que precisamos liderar. Então, eu acho que isso também é positivo. Então, digamos que há muitas entidades diferentes no mundo com capital. E assim, o Bitcoin, dinheiro digital, é a maior rede monetária digital do mundo, mas talvez seja o primeiro exemplo do que eu chamo de capital digital, é dinheiro. Só para que eu possa ajudar as pessoas a não ficarem confusas. Dinheiro é um termo genérico, mas no mundo moderno ele se decompõe em 2 elementos, moeda e capital. A moeda, o dólar, o peso e o euro. Esse é o ativo de meio de troca, é designado como moeda de curso legal. Isso significa que você pode trocá-lo sem ter que pagar impostos sobre isso. E isso significa que é líquido e fungível. E provavelmente é bom para pagar impostos. E todo mundo precifica as coisas nele. Isso não vai mudar. A moeda de reserva mundial é o dólar. O dólar tem sido a moeda de reserva mundial desde logo após a Primeira Guerra Mundial e em diferentes formas. O dólar está ficando mais forte, não mais fraco. Mas há outro aspecto do dinheiro, é uma reserva de valor. Se eu tivesse um ativo líquido e fungível, fosse uma reserva de valor que eu pudesse dar para os filhos dos meus filhos, bem, ninguém acha que isso é o dólar. Bem, ninguém no ZEUA acha que é o dólar. Pessoas ricas no ZEUA não têm 50% de seus ativos investidos em notas de dólar. O que eles acham que é no mundo moderno é que acham que é o índice S&P, como o Vanguard 500 ou o SPY ou algum fundo de índice. Ou talvez eles acham que é o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é uma reserva de valor, mas não é líquido e fungível, então é um pouco diferente. É difícil trocá-lo em unidades de $1 milhão todos os dias. E então não é bem dinheiro, mas é capital nesse sentido. E o ouro por 5.000 anos foi uma espécie de capital, era uma barra de ouro. O bullion era aquele ativo de reserva de valor de longo prazo que as pessoas usavam. O Bitcoin está surgindo como capital digital. E as pessoas elas não vão usar isso como um meio de troca para comprar uma xícara de café. Mas se você quer comprar algo para dar à sua neta que ela não possa estragar, mesmo que ela tenha 3 anos, e você não quer se preocupar com isso todos os dias, e você não quer negociá-lo, e você não quer se preocupar com antitrust, você simplesmente compra um Bitcoin para ela e coloca em armazenamento a frio, e então 60 anos a partir de agora ela será rica.
porque um Bitcoin provavelmente vai valer 50 milhões ou 100 milhões de dólares, certo? E então, o que está acontecendo agora é o surgimento do Bitcoin como uma rede de capital digital para o mundo. E a coisa que está impulsionando isso de 100 mil para 13 milhões ao longo dos próximos 21 anos é a adoção como um ativo de capital por pessoas que têm riqueza, têm capital. Nos últimos poucos anos, Michael Saylor observa que o crescimento do Bitcoin se tornou uma demonstração notável de quão rapidamente os ativos digitais podem ganhar atenção. O que antes levava anos ou até décadas para acumular em termos de fundos tradicionais, se transformou em aquisições em larga escala de Bitcoin, acontecendo em questão de semanas. Olhando para o futuro, ele acredita que o futuro do Bitcoin parece mais brilhante do que nunca. Como o primeiro capital verdadeiramente digital do mundo, ele oferece uma reserva de valor segura e duradoura em um cenário econômico cada vez mais incerto. Seu suprimento fixo e natureza descentralizada o tornam uma proteção incomparável contra a inflação. E um ativo perfeito para passar para as futuras gerações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que ele tenha trazido algum valor para vocês. Vejo todos vocês no próximo e, como sempre, tudo de bom.